Revelado. A surpreendente reação da minha filha ao trucidar meu sonho de casa própria em 3 passos. Carlos, um mecânico de 45 anos da periferia de São Paulo, sempre sonhou em dar à sua família a segurança de uma casa própria. Após anos de trabalho duro, noites sem dormir e sacrifícios, finalmente havia juntado a quantia necessária para dar a entrada em um imóvel. Era um dia ensolarado, e a pequena sala, apertada mas cheia de amor, exalava alegria. Carlos mal podia conter a emoção. "Nós conseguimos, gente! Em breve teremos nossa casa!" exclamou, o coração acelerado de alegria. Ele imaginava o futuro com um lar, quartos cheios de risadas, cozinha fumegante em almoços de domingo e um quintal onde seus filhos poderiam brincar livremente. Porém, ao compartilhar sua realização, Carlos não esperava a reação de Ana, sua filha de 17 anos. "Pai, eu não quero isso", ela disse, a voz firme, mas cheia de hesitação. O sorriso que antes iluminava o rosto de Carlos se desfez em um segundo. A atmosfera se tornou tensa, como um balão prestes a estourar. Ana, com os olhos cheios de sonhos de liberdade, explicou por que uma casa poderia aprisionar suas ambições. "Eu quero estudar design, quero explorar o mundo, não posso ficar presa entre 4 paredes", ela argumentou, e as palavras ecoaram como gritos em um silêncio ensurdecedor. Carlos sentiu um nó no peito. Ele se perguntava se todo o trabalho, todas aquelas noites longas e os dedos calejados valiam a pena. "O que vale mais, Ana? A segurança de um lar ou seus sonhos?" A pergunta saiu mais dura do que pretendia. Ana respondeu quase em um sussurro, mas com firmeza. "E se eu te disser que encontrei um intercâmbio? Custa quase tudo o que você economizou." O impacto dessas palavras atingiu Carlos como um soco no estômago. O sonho da casa agora parecia desmoronar. "Você não entende. Eu dei cada gota de suor para isso", Carlos disse, sua voz se quebrando. Uma mistura de dor e indignação passava por ele. Ana, por sua vez, sentia que a vida que desejava não estava entre aquelas paredes, e essa luta interna a consumia. Cada um deles se afastou, mergulhado em seus próprios sentimentos de frustração e tristeza. Carlos, com o coração pesado, tentou falar com sua esposa, mas a confusão só aumentou. Ela o olhou, preocupada, e sugeriu: "Carlos, talvez o seu sonho não seja o único que importa." Ele sentiu uma dúvida profunda, como se uma fissura surgisse no sólido alicerce que sempre considerou seguro. O sonho da casa própria começava a parecer uma jaula, impedindo não apenas os desejos de sua filha, mas também a empatia que ele sempre teve. Enquanto refletia sobre tudo isso, uma nova consciência se formava em Carlos. O que realmente importava era a felicidade de Ana e o respeito ao que ela sonhava. O amor paterno estava à beira de um divisor de águas. Então, ele decidiu. Precisava ouvir Ana, entender seus medos, suas aspirações. Porque no final, mais importante que as paredes de um lar, era o apoio aos sonhos de sua filha. Esse poderia ser o verdadeiro alicerce para um futuro feliz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com um novo foco, Carlos se preparava para abrir um diálogo sincero. Como conseguiriam encontrar um meio-termo entre o sonho de um lar seguro e as aspirações livres de Ana? O futuro estava em jogo e os laços familiares estavam prestes a ser testados como nunca. O que aconteceria na próxima conversa? A batalha entre os sonhos de pai e filha apenas começava. Carlos sentou-se à mesa da cozinha, o aroma do café fresco pairando no ar. O sol da manhã iluminava o pequeno espaço,
mas ele não conseguia desfrutar da luz que antes trazia alegria. O peso da conversa anterior ainda pesava sobre seu coração. Naquele momento, ele sabia que precisava de coragem para enfrentar a verdade. Ana entrou na sala, o olhar alternando entre relutância e determinação. Pai, podemos conversar? Ela perguntou hesitante. Carlos fez um sinal para que ela se sentasse e, pela primeira vez, sentiu que precisaria ouvir, não apenas falar. Eu só queria te explicar melhor, Ana começou, puxando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu não desejo desrespeitar seu sonho, mas não posso ignorar o que quero para minha vida. Carlos olhou para ela, seus olhos refletindo a intensidade da emoção que ele tentava conter. Eu entendo, filho. Mas a casa para mim significa muito. É um lugar seguro, é o futuro que sempre idealizei para nós. Sua voz havia suavizado, e pela primeira vez, Ana percebeu a vulnerabilidade do pai, que sempre foi a rocha da família. Eu sei, pai, mas você já parou para pensar que uma casa não garante a felicidade? As palavras de Ana cortaram o ar como uma faca. Eu passei horas pesquisando o intercâmbio, conversei com pessoas que viveram isso, e, na verdade, é uma oportunidade que pode mudar minha vida. Carlos não sabia o que responder. As inseguranças e as fragilidades que ele sentia cresceram. E se você não voltar? E se tudo der errado? E se você se machucar? A ansiedade tomava conta, fazendo-o se sentir impotente. Ana olhou profundamente nos olhos do pai e, naquele instante, tudo parecia ficar claro. Pai, correr riscos faz parte da vida. Eu não quero me arrepender quando olhar para trás um dia. O que vale mais? Um sonho de segurança ou uma vida cheia de experiências? A afirmação de Ana ressoou no peito de Carlos, como um eco de todos os seus próprios sonhos que ele havia também deixado para trás. Um silêncio pesado ocupou o espaço entre eles. As horas passaram, mas a conversa se tornava cada vez mais intensa. Carlos se lembrou de sua própria juventude, das esperanças e aspirações que abandonara em nome de uma vida estável. Ele percebeu que em algum lugar do caminho havia se perdido. Ana, eu só quero o melhor para você, ele disse, a voz embargada. Eu não quero que você sinta o mesmo peso que eu senti, a pressão de ter que escolher entre o que ama e o que é seguro. Então, vamos encontrar um jeito, pai. Ana exclamou, os olhos brilhando de expectativa. E se eu conseguir uma bolsa de estudo? Seria mais fácil para nós dois. A ideia correu pela cabeça de Carlos, sua mente fervilhando. O que Ana estava sugerindo poderia abrir portas, mas ainda era uma incerteza. E se isso não funcionar? E se... Ana interrompeu, segurando a mão do pai com firmeza. E se funcionar? Precisamos nos arriscar, pai. Não podemos deixar o medo decidir por nós. Carlos sentiu o nó em seu peito se desmanchar um pouco. A luta entre seus desejos e os de Ana se tornava um diálogo. Afinal, a mudança podia ser o que eles precisavam. Está bem. Mas vamos fazer isso juntos. Não quero que você se sinta sozinha nessa jornada. O coração de Carlos batia forte. A incerteza ainda estava presente, mas um fio de esperança começava a crescer. O sonho de um lar seguro ainda era importante, mas abrir mão dele para apoiar os sonhos da filha parecia talvez a decisão mais corajosa. Enquanto eles discutiam os próximos passos, um telefonema inesperado interrompeu o momento. Carlos olhou para o celular e viu o nome de um velho amigo. O passado e as escolhas que ele fez surgiram em sua mente, mas naquele instante, a resposta e a direção de seu futuro dependiam de suas decisões. Carlos olhou para Ana, e por um breve momento ele sentiu que tudo poderia mudar. Quais seriam as consequências desse telefonema? Seria o investimento do passado abalando suas novas decisões, ou poderia, de repente, oferecer uma oportunidade que ninguém esperava? Carlos hesitou antes de atender. O som familiar do toque só aumentava a ansiedade que pulsava dentro dele.
A hesitação de um segundo se prolongou, mas finalmente ele tocou a tela, liberando um sopro nervoso de alívio ao ouvir a voz do amigo. Ricardo, quanto tempo, meu velho! A saudade reconhecida. A conversa tomou um rumo inesperado. Ricardo, com sua voz animada, começou a falar sobre um novo projeto que tinha em mãos, relacionado a investimentos imobiliários. Carlos escutava, o coração dividindo-se entre a nostalgia de tempos passados e a percepção de que aquilo poderia ser uma mudança de jogo em sua vida. Eu lembrei de você, cara. Esse projeto pode ser uma grande oportunidade, uma chance de recomeçar. Pensei que se você se juntar a nós, talvez possa até realizar seu sonho de casa própria. E quem sabe até mais que isso, Ricardo disse, com entusiasmo. Carlos sentiu um peso se formar em seu estômago. A ideia de voltar a sonhar, de viver a ambição que tinha deixado para trás, batia forte em seu peito. Mas ao mesmo tempo, ele olhou para Ana, que esperava ansiosamente ao seu lado, um espelho de suas próprias esperanças. Seria certo testar suas energias em um novo projeto, enquanto ela buscava o apoio dele para seu próprio sonho? Com isso, Carlos sentiu o dilema se intensificar. Ricardo, isso é incrível, mas eu tenho a minha filha para considerar. Ela está buscando algo diferente da minha realidade. Não quero decepcioná-la, balbuciou, a voz trêmula. Ela tem o seu caminho, Carlos. Seus sonhos não podem ser prioridade a vida toda. Essa é a sua chance de brilhar novamente. A cada palavra, a distância entre seus desejos pessoais e os de Ana parecia aumentar. Um lado dele queria arregaçar as mangas e lutar, enquanto o outro acusava uma voz suave de acusação. E se isso afastar sua filha ainda mais? Ana percebeu que o pai estava distante na conversa, sua expressão inquieta. Pai, está tudo bem? Ela perguntou, um misto de preocupação e esperança em sua voz. Carlos precisava decidir. O que era mais importante? Lutar pelo que ele acreditava ser o futuro ideal para eles, ou abrir mão de suas próprias inseguranças para abraçar a visão da filha? Ricardo, eu preciso de um tempo. Essa é uma decisão importantíssima e quero ter certeza do que estou fazendo, disse Carlos, tentando manter a compostura, enquanto a pressão aumentava em seu peito. Ele desligou o telefone. Ana já estava ao seu lado, ansiosa. O que foi, pai? Você parece preocupado. Eu estava só pensando em oportunidades, Carlos gaguejou. Mas a verdade é que ele se sentia perdido. As opções se dividiam como um caminho bifurcado, cada uma com suas escolhas. Ele olhou para Ana, que emitiu um sorriso encorajador. Pai, qualquer que seja a decisão, eu estarei aqui. Você me ensinou a lutar pelo que quero, e agora é sua vez de fazer o mesmo. As palavras da filha ressoaram fundo dentro dele. Se ela era capaz de buscar o próprio sonho, por que ele não poderia ir atrás do que também desejava? Hesitações começaram a dar lugar à determinação. O dia avançava, mas o sol parecia agora mais forte. Carlos sentiu um pequeno fio de esperança entrelaçar-se ao medo. Eles eram dois sonhos à beira de possibilidades. Mas, enquanto a coragem começava a surgir dentro dele, uma mensagem apareceu no celular. Era uma foto de Ricardo, com um grupo de pessoas ao redor de uma planta da nova construção. Eles sorriam com um olhar esperançoso, prontos para começar. Um frio na barriga perseguiu Carlos. Ele sabia que não tinha mais tempo para hesitar. Certo, Ana. Existe muito a ser feito por aqui. E quem sabe, talvez eu possa procurar essa oportunidade que Ricardo mencionou. Mas precisamos de um plano. O olhar dela iluminou, mas o coração de Carlos bateu mais forte. O que significaria essa nova decisão? Seria o começo de uma nova jornada ou o final de um sonho seguro? Pai, eu quero fazer isso com você. Nós podemos fazer um plano juntos. O medo enroscava-se nas entranhas de Carlos, mas a esperança estava começando a brilhar. E assim, eles passaram a discutir cada detalhe prático que teriam que enfrentar. No entanto, por trás de tudo isso, uma ponta de dúvida ficou à espreita. Enquanto a conversa se desdobrava, uma pergunta fixou-se na mente de Carlos.
Essa nova busca por um sonho precioso terá um preço que eles não podem imaginar? Carlos e Ana passaram horas debatendo sobre o futuro. A cozinha, que costumava ser um espaço de refeições rápidas e conversas cotidianas, agora pulsava com ideias e planos. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma doce de um bolo que Ana acabara de assar. Cada garfada de bolo era acompanhada por um novo sonho, uma nova possibilidade. Pai, precisamos pensar em como organizar nossas finanças primeiro, disse Ana, com um brilho decidido nos olhos. Podemos montar um orçamento e ver onde conseguimos cortar gastos. Temos que estar prontos para qualquer investimento. Carlos assentiu, admirando a determinação da filha. Aquela era a mesma Ana que sempre o inspirava, mas agora ele se sentia como se estivesse acompanhando seus passos. Você está certa. Temos que ser realistas. Não podemos entrar nessa sem um plano sólido. Eles passaram a estruturações de gastos. A conversa fluiu entre risadas e momentos silenciosos, enquanto cada um refletia o que estava em jogo. Porém, em cada risada, Carlos sentia uma sombra se aproximar. Era a ideia de que esse sonho poderia não se concretizar da forma que esperavam, e a vasta expectativa de Ana apenas intensificava sua ansiosidade. E se não der certo, Ana? E se isso significar que eu vou acabar decepcionando você? Essa questão pairava entre eles, como um pássaro inquieto em busca de um galho forte para se apoiar. Ana, percebendo o peso nos ombros do pai, pousou a faca que usava para cortar o bolo. Pai, você sempre me ensinou a não ter medo de tentar. Lembre-se de que os sonhos são assim, pai. Eles requerem coragem e persistência. Você não está sozinho. Estamos juntos nesse. A declaração de Ana trouxe um calor ao coração de Carlos. Ver a coragem dela o motivava a querer lutar. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia ignorar a pequena voz que sussurrava que todo investimento era um risco e que o custo desse risco poderia ser mais do que apenas financeiro. Enquanto elaboravam o que cada um poderia fazer, uma nova mensagem iluminou a tela do celular de Carlos. Era Ricardo novamente, com uma pergunta direta. Você já decidiu? Estamos começando esta semana e você poderia ser um dos primeiros a participar desta nova fase. Carlos sentia o sangue ferver nas veias. A oferta estava ali, pulsando como um coração batendo forte diante de uma oportunidade. Mas havia algo mais profundo. Aquela mensagem reacendia tudo o que Carlos temia. Uma lâmina afiada, como se seus sonhos estivessem na corda bamba de um precipício. Pai, você não está me ouvindo? Ana interrompeu seus pensamentos. O que está acontecendo? Carlos olhou para a filha, que expressava preocupação. A ansiedade dela refletia a própria. Nada. O que você disse parece ótimo. Vamos continuar. Porém, a mente dele estava longe, divagando entre as duas realidades. A de se arriscar a correr atrás do que poderia mudar sua vida e a de permanecer no mesmo lugar, segurando-se a segurança do que conhecia. No fundo, ele sabia que essa decisão podia mudar tudo, mas o sentimento de que isso poderia acabar afastando Ana dele era quase insuportável. Carlos hesitou mais uma vez, a voz de Ricardo ecoando em seus pensamentos. Essa é a sua chance de brilhar novamente. E, ao mesmo tempo, a dúvida de Ana pairando no ar. Pai, você está pronto para isso? Naquele momento, Carlos decidiu que precisava entender o que realmente estava em jogo. Com um suspiro profundo, ele decidiu que era hora de falar sobre tudo aquilo que estava sentindo. Ana, eu tenho uma pergunta importante. E se tudo isso fizer com que você me veja de uma forma diferente? O que acontecerá com a nossa conexão se eu não conseguir lidar com isso? A expressão de Ana mudou, como se uma nuvem tivesse coberto o sol. Você tem medo de me decepcionar, não é? Mas, pai, eu nunca vou deixar de te apoiar. Apenas saiba que, se houver algo importante a ser decidido, devemos fazer isso juntos. E agora, Carlos se perguntou se deveria realmente arriscar tudo,
Se a nova jornada que ele e Ana estavam prestes a embarcar era realmente o que desejavam. Uma nova mensagem de Ricardo apareceu no telefone, mas ele a ignorou. De repente, a dúvida que foi apenas uma sombra se transformou em uma tempestade. O que seria a resposta de Ana se chegasse ao fim daquele sonho? Como lidar com tudo isso? Naquela hora, Carlos percebeu que a verdadeira batalha residia em descobrir se, ao perseguir seu sonho, o que ele realmente perderia poderia ser ainda mais precioso. Carlos sentou-se à mesa. O bolo agora apenas uma lembrança do que poderia ser uma celebração. O calor da conversa começou a se dissipar, deixando espaço para um silêncio pesado. Ana observava seu pai. A preocupação crescia em seu olhar, enquanto ele lutava contra seus próprios pensamentos. Não era só o sonho da casa própria que estava em jogo, mas algo muito mais profundo, a dinâmica que unia pai e filha. Ana, começou ele hesitando. A voz falhou um pouco, as palavras pareciam presas na garganta. O que você realmente acha sobre me ver nesse novo papel, como seu sócio, parceiro, sei lá? A jovem frustrou-se a princípio. Pai, isso é muito importante para mim. Temos que nos apoiar como sempre fizemos. Não é sobre quem é o seu papel. É sobre o que podemos conquistar juntos. Mas Carlos não conseguiu afastar a dúvida. Ele pensou em todas as inseguranças, as derrotas do passado. Um a um, os medos foram se acumulando, e ele se sentiu como um barco à deriva em águas turbulentas. O que acontece se eu falhar? Essa simples pergunta causou um calafrio em seu ser. Como abordaria o fracasso diante de Ana? A imagem de uma casa grande, cheia de risadas, mas também repleta de decepções, inundou sua mente. Ana, percebendo a gravidade da situação, aproximou-se. Pai, não podemos prever o futuro. Podemos apenas trabalhar para torná-lo melhor. Estou pronta para isso. E você também deveria estar. Havia tanta convicção nas palavras dela. Carlos olhou nos olhos da filha, achando um reflexo de sua própria determinação. Mas a sombra do receio persistia. O que aconteceria com a relação deles se ele não conseguisse dar conta do recado? Ana, às vezes eu só... Não quero que você sinta que está carregando um peso por minha causa. Mas eu não sinto isso, pai. Você é meu pai e deve saber que quero estar ao seu lado. Temos um ao outro, lembra? Qualquer coisa que possamos conquistar juntos só vai fortalecer nossa conexão. E isso é o que importa. A sinceridade de Ana foi como um bálsamo, mas Carlos ainda se sentia cercado por incertezas. Ele começou a refletir. E se a casa própria se tornasse a âncora que os prenderia ao passado? O que aconteceria se, em busca de um sonho material, ele se afastasse da essência da relação deles? Durante segundos que pareceram uma eternidade, Carlos respirou fundo e decidiu se abrir. Ana, eu não tenho apenas medo de fracassar. Tenho medo de perder a nossa conexão. Isso pode mudar tudo para nós. A expressão de Ana se transformou numa mistura de preocupação e compreensão. Ela tocou a mão do pai. Pai, se sonharmos juntos, se formos honestos sobre nossas inseguranças, isso nunca vai se transformar em algo negativo entre a gente. Vamos construir juntos, mas acima de tudo, vamos sempre buscar estar juntos. O que tiver que vir, que venha, mas que venham mais momentos em família, mais risadas. As palavras dela o tocavam profundamente. Carlos sentiu como se uma leveza começasse a se instalar em seu peito. Era verdade, ele poderia compartilhar não apenas os sonhos, mas também os medos. Mas enquanto o diálogo fluía, o celular de Carlos vibrou na mesa novamente. Era Ricardo. O conteúdo da mensagem, que o ignorara antes, agora fazia seu coração disparar. Carlos, a equipe está se formando. Se não decidir logo, pode perder a oportunidade de fazer parte dessa jornada. A angústia inundou seu ser. E se essa escolha o afastasse de tudo o que valorizava? O que escolher entre o chão sob seus pés e a estrada incerta de um sonho? Ana percebeu a tensão crescente e, mais uma vez, buscou os olhos do pai.
O que você vai fazer, pai? Em quem você confia, no sonho ou em nós? A pressão crescia, e Carlos sabia que o momento da verdade se aproximava. Carlos sentia o coração na garganta. A pergunta de Ana parecia ecoar em sua mente, intensificando a batalha interna que enfrentava. O celular ainda vibrava, como se pedisse uma resposta, uma decisão. Ele olhou para a filha. Eram olhos cheios de esperança, mas também de uma vulnerabilidade que o fazia querer protegê-la a todo custo. Eu não sei, Ana, ele murmurou, quase para si mesmo. Talvez o que eu queira realmente não seja só a casa. Talvez eu deseje manter tudo o que temos intacto. Ana apertou a mão do pai. O toque dela era quente e o fez lembrar de todas as lembranças que construíram juntos. Por que não vemos isso de outra forma? Ela sugeriu, com uma confiança que transparecia de sua postura. A casa não é apenas um espaço, pai. É onde nós vamos viver as nossas histórias, continuar a nossa jornada. Precisamos acreditar que tudo isso pode ser construído juntos. As palavras dela soaram como um chamado. A ideia de transformar um espaço em um lar não era apenas sobre paredes, era sobre os laços que os uniam. Mesmo assim, um receio ainda pairava no ar, somando-se às preocupações de Carlos. E se a carga do sonho da casa se tornasse um fardo? Mas a determinação de Ana o atingiu em cheio. Ele se lembrou de tudo que haviam passado juntos, as lutas e as vitórias. Se eu fizer isso, eu quero que você saiba que será um risco. Não sei se sou capaz, Ana. A jovem se aproximou ainda mais. E se for isso que nos torna mais fortes? O risco pode ser a chave para descobrir quantas portas podemos abrir juntos, pai. A vida é cheia de incertezas, mas eu estou aqui ao seu lado, pronto para enfrentar qualquer tempestade. Carlos respirou fundo, o ar parecia carregar uma mistura de medo e esperança. A conexão com a filha estava mais forte do que nunca. Se decidirmos seguir em frente, precisamos prometer que nunca vamos deixar a relação se tornar secundária, que acima de tudo seremos sempre uma equipe. Ana sorriu. O sorriso dela era um raio de luz. É isso, precisamos apenas de amor, honestidade e uma casa que seja nosso lar. Independente dela ser feita de tijolos ou sonhos, o que importa é que estará repleta de lembranças boas, risadas e companheirismo. Finalmente, Carlos decidiu o que fazer. Ele pegou o celular, a mensagem de Ricardo ainda pulsava na tela. Com uma sensação renovada, clicou na resposta e começou a digitar. Estou dentro. Quero fazer parte dessa jornada. Ana observou, e ele pôde sentir a pequena explosão de alegria que se espalhou pelo ambiente. Mas assim que ele pressionou enviar, uma nova mensagem chegou, mas nada menos que outra bomba. Carlos, precisamos conversar. Tem algo que você deve saber antes da equipe seguir em frente. O coração dele disparou novamente. Algo em seu estômago gelou. Que informação era essa? Ana percebeu a fisionomia do pai mudar. O que foi, pai? O que mais está acontecendo? Seu olhar estava preocupado, e ele sabia que a resposta não seria fácil. Parece que tem mais nessa história. Algo que eu não esperava. A tensão crescia, enquanto Carlos tentava entender o que aquilo significava. Ana encostou no braço do pai, um gesto de apoio. Estamos nisso juntos agora. Lembre-se disso. O que quer que seja, enfrentaremos como equipe. Carlos assentiu, mas a incerteza já começava a transformar-se em preocupação. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. E assim, na fração de segundos entre uma mensagem e outra, a narrativa de seus sonhos estava prestes a se desdobrar de uma forma que ele jamais imaginou. Carlos olhou fixamente para a tela do celular, sua mente a 1000 por hora. A mensagem de Ricardo reverberava em seu pensamento, criando uma espiral de incertezas. O que ele poderia querer dizer? Uma parte dele queria correr, desviar do que estava prestes a acontecer. Contudo, ele sabia que não podia. Ana merecia a verdade, mesmo que essa verdade fosse desconfortável. Pai, por favor, o que está acontecendo? A voz dela tremia levemente.
mas Carlos sentia a força contida ali. Era como se uma tempestade estivesse se formando, prestes a explodir, mas ali, no fundo, havia um impulso para enfrentá-la juntos. Deixe-me apenas ler a mensagem, disse ele, a voz hesitante, e então clicou na notificação. As palavras de Ricardo criaram uma tensão palpável no ar. Carlos, existem algumas questões com relação ao projeto da casa. A equipe encontrou problemas legais que podem colocar todo o processo em risco. Além disso, há algo mais que talvez você deva saber. A casa não pertence oficialmente a você. Carlos engoliu em seco, um nó se formando na garganta. Ele virou-se para Ana, que olhava com uma expressão desesperada. A frase de Ricardo reverberava em sua mente. A casa não pertence a você. O sonho que ele começara a colorir de esperanças agora parecia desmoronar diante de seus olhos. Eu não entendo, pai. O que significa isso? Ana insistiu, sua mão apertando o braço de Carlos. Parece que a propriedade está vinculada a uma dívida antiga da empresa do seu avô. E se não resolvermos isso a tempo, podemos perder tudo antes mesmo de começarmos, explicou ele, a voz embargada. O silêncio se instalou entre eles, pesado como uma nuvem carregada de chuva. Ana se afastou um passo, como se uma barreira invisível se formasse entre eles. Então, a casa dos nossos sonhos, tudo isso pode ser em vão? Você vai desistir, pai? As palavras dela o atingiram como uma flecha. Ele queria responder que não, mas a verdade era que o medo se instalava dentro dele. A pressão daquela situação era enorme. Não estou dizendo isso, Ana. Quero lutar por isso, mas o quê? Ana o interrompeu, a voz subindo de tom. Nós já estamos nessa juntos. Você prometeu que seríamos uma equipe. E qual é o sentido disso tudo se você não lutar? Naquele exato momento, Carlos viu o brilho de determinação nos olhos de sua filha. Algo dentro dele começou a se rearranjar. Ela estava certa. Desistir não era uma opção. Era preciso encontrar uma saída. Sem se deixar abalar pela gravidade da situação, ele começou a pensar em soluções. Precisamos de um plano. Precisamos saber a fundo o que está acontecendo, disse Carlos, seus olhos se encontrando com os de Ana. Vamos descobrir juntos. Eu não sei o que pode acontecer, mas precisamos dar um passo à frente. A jovem assentiu, a determinação retornando ao seu olhar. Isso. Vamos falar com Ricardo, entender tudo isso. Temos que mergulhar fundo nisso. Não é só sobre a casa, é sobre o nosso futuro. Carlos sentiu uma onda de esperança inundar seu coração. Embora a estrada para a casa dos sonhos estivesse repleta de buracos, um novo caminho se abria à frente. Eles poderiam não ter todas as respostas, mas agora estavam prontos para lutar, em conjunto. Um novo som interrompeu seus pensamentos. O celular vibrava novamente. Outra mensagem de Ricardo. O coração dele disparou. Que mais poderia haver? O que mais estava por trás daquela situação aparentemente sem saída? Vamos descobrir a verdade, Ana. Estamos prontos para a próxima etapa, disse Carlos, com um compromisso renovado. Mas, ao mesmo tempo, a inquietação começou a crescer de novo. O que mais poderiam descobrir nesse labirinto de incertezas? Carlos respirou fundo e olhou para Ana. A expressão dela era de expectativa e determinação. A mensagem de Ricardo dançava em sua mente como uma sombra que não conseguia se dissipar. Ana se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e coragem. — O que ele disse agora? Questionou. Carlos desbloqueou o celular e leu a nova mensagem rapidamente. As palavras de Ricardo eram diretas e incisivas. Precisamos nos encontrar pessoalmente. Essa situação é mais complexa do que pensei. Juntando os pontos, encontrei informações que podem mudar tudo. Ele sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, misturada a uma pitada de medo. Era o que mais temia. Mais complicações, mais desafios. Temos que ir agora mesmo, disse Ana, seu tom afirmativo deixando pouco espaço para dúvidas. Carlos concordou, sabendo que a curiosidade e a necessidade de respostas eram mais urgentes que o receio.
Eles deixaram a sala, o ambiente carregado com a tensão da situação e a expectativa do que estava por vir. Enquanto caminhavam até a cafeteria onde se encontrariam com Ricardo, o silêncio entre eles foi inquietante. Carlos se preocupava com as implicações da conversa que teriam. O telefone de Ana tocou, interrompendo seus pensamentos. Ela olhou a tela e, ao ver o nome que piscava, uma expressão de alegria cortou a seriedade de seu rosto. É o Marcos, o amigo da escola. Ele quer saber se a gente pode se encontrar hoje à tarde para estudar juntos. Carlos sorriu, tentando trazer um pouco de leveza à tensão que o cercava. Diga a ele que estamos em uma missão super importante. Estudo pode esperar. Ana franziu a testa, mas logo sorriu de volta. Acho que isso é prioridade. Assim que chegaram à cafeteria, o aroma de café fresco envolveu-os, mas a ansiedade de ambos era palpável. Ricardo estava sentado em uma mesa no fundo, um olhar grave. Ao se aproximarem, Carlos notou o nervosismo na postura do amigo. Algo estava errado, muito mais do que apenas uma questão legal. Oi, Carlos. Ana. Ricardo começou, a voz baixa. Acho que a situação é mais complicada do que pensei. O que descobri pode soar estranho, mas é importante. Essa dívida do seu avô não é apenas financeira. Há uma história muito mais obscura ligada a ela. Carlos se sentou, o coração palpitando. Do que você está falando, Ricardo? A dívida não é só uma simples questão de valor. Ela vem de uma negociação mal feita por seu avô que envolveu pessoas influentes na região. O que me disseram é que algumas dessas pessoas não querem que sua família seja dona dessa casa. Isso significa que estamos lidando com algo muito maior do que um simples contrato. Ana passou a mão pelos cabelos, confusa. Como assim? Eles estão tentando nos impedir de realizar nosso sonho? Exatamente. Mas temos opções. Podemos buscar um advogado, investigar isso a fundo. Contudo, há riscos envolvidos. Algumas pessoas não vão gostar da nossa curiosidade. O olhar de Ricardo era sério, e Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. O medo que tinha se materializava em uma realidade assustadora. Eu não vou desistir, Carlos. Não podemos deixar que nada nos impeça, Ana disse, sua voz mais firme do que nunca. Carlos viu a determinação dela ressurgir, e essa força lhe trouxe esperança. Então não vamos apenas investigar, vamos confrontar isso. Se eles acham que podem nos parar, estão muito enganados. O olhar de Ricardo se suavizou. Estamos juntos nessa, mas precisamos ser rápidos e estratégicos. Um novo som ecoou na mente de Carlos, como um alerta. Eles estavam prestes a mergulhar em um mundo caótico, onde o sonho pela casa própria se tornava uma batalha pela verdade, e cada passo que dessem os levaria mais perto de um confronto. Carlos manteve o olhar fixo em Ana. Preparada? Ela sorriu, como se a resposta já estivesse em seu coração. Sempre. Mas a pergunta ecoava dentro dele. Até onde estariam dispostos a ir para proteger seus sonhos? E o que mais revelações ainda estariam escondidas nas sombras da história de sua família? Carlos e Ana saíram da cafeteria com a cabeça cheia de pensamentos e o coração acelerado. A conversa com Ricardo havia aberto uma porta para um lado obscuro da história de sua família, e agora a urgência de tomar uma decisão pesava sobre eles. A atmosfera estava carregada de expectativa. A combinação da adrenalina e da incerteza fazia cada passo parecer mais pesado que o anterior. Antes de se separar, Ricardo recomendou que eles explorassem um pouco mais a história da dívida. Tem algo escrito em um antigo registro na prefeitura. Você pode encontrar mais pistas lá. Só tome cuidado com quem você pergunta. Ele advertiu com um olhar que transmitia preocupação. Carlos balançou a cabeça, sentindo um nó se formar em seu estômago. Vamos fazer isso. Não podemos nos permitir ter medo. Ana olhou para ele, seus olhos brilhando de determinação. Nós vamos conseguir. E vou estar ao seu lado em cada passo. Enquanto caminhavam, as ruas movimentadas da cidade pareciam distantes.
Os risos e conversas ao redor deles não conseguiam abafar a inquietude que pulsava no peito de Carlos. Você acha que vamos conseguir? Ana quebrou o silêncio novamente, sua voz suave e cheia de expectativa. Eu não sei, mas precisamos tentar. Essa casa, ela é mais que um lugar. É a nossa chance de começar algo novo, de escapar do passado. Ele respondeu, consciente de que aquelas paredes representavam um futuro que ansiavam conquistar. Chegando à prefeitura, o cheiro de papel velho e tinta fresca invadiu suas narinas. Eles se dirigiram ao balcão de atendimento, onde uma funcionária ao telefone os ignorou por alguns minutos. Quando a linha ficou livre, Carlos respirou fundo e foi até ela. Oi, tudo bem? Estamos procurando informações sobre uma dívida que pertenceu ao meu avô. Ele tinha um registro de imóvel na área. Você pode nos ajudar? Perguntou, tentando soar confiante. A funcionária olhou para ele com desdém. Precisaria de um número de protocolo ou algo mais específico. Ana, percebendo a dificuldade na abordagem, interveio. Se você puder nos ajudar, nós podemos encontrar os detalhes. É uma questão importante para a nossa família. A mulher hesitou por um instante, mas a determinação no rosto de Ana parecia tocar algo dentro dela. Tudo bem, vou fazer uma busca rápida no sistema. Aguarde um momento. Enquanto esperavam, Carlos não pôde deixar de sentir um frio na barriga. Ele trocou olhares com Ana, que agora parecia tão cheia de esperança quanto antes estava apreensiva. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a funcionária retornou, com uma folha de papel amarelada nas mãos. Aqui estão algumas informações do seu avô. Mas cuidado, esse núcleo de dados é delicado. As questões que envolvem nomeações de bens na família podem ser perigosas. Carlos arqueou a sobrancelha. A expressão da funcionária não passava despercebida. A palavra perigosas ecoou em sua mente como um sino de alerta. Ele pegou a folha e começou a ler atentamente. A lista incluía nomes que nunca ouvira antes, além de uma menção a um encontro em um local fora da cidade, a um certo grupo que parecia influente. Essas pessoas... Quem são? O que o avô fez? Ele murmurou, levando a mão ao queixo em preocupação. Carlos, o que está acontecendo? Ana perguntou, percebendo a mudança de sua expressão. Parece que essa dívida é mais do que apenas um valor financeiro. Esses nomes, eles estão conectados a algo maior. Algo que pode nos afetar ainda mais, ele respondeu, seus pensamentos se agitando. Precisamos descobrir mais. Pode haver uma solução ou uma maneira de negociar isso. Ana insistiu, com a determinação firme em sua voz. O que eles não sabiam é que observadores estavam mais próximos do que imaginavam, escutando cada palavra e planejando os próximos passos de maneira insidiosa. Carlos sentiu um arrepio na coluna, uma intuição de que estavam sendo vigiados. Vamos embora, Ana. Temos muito o que discutir e mais perguntas a fazer. E precisamos fazer isso antes que eles nos encontrem, ele disse, levando-a para fora. Mas enquanto se afastavam da prefeitura, uma mensagem chegou ao celular de Carlos. Era de Ricardo. Cuidado, Carlos. Não confie em tudo que achar. Tem pessoas que não vão deixar você chegar mais perto da verdade. Ele leu a mensagem, o coração disparado novamente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E até onde iriam para descobrir o que realmente se escondia por trás daquela dívida familiar? O jogo estava apenas começando. Carlos olhou para Ana com a ansiedade estampada em ambos os rostos. Eles estavam mais perto da verdade, mas a cada descoberta aparecia uma nova camada de perigo e incerteza. O aviso de Ricardo ecoava em sua mente. Cuidado, tem pessoas que não vão deixar você chegar mais perto da verdade. A realidade da situação se tornava cada vez mais clara, e a responsabilidade que pesava sobre Carlos aumentava a cada dia. Enquanto caminhavam sob a luz do entardecer, os pensamentos se aglomeravam. — O que vamos fazer agora, pai? Ana questionou. Sua voz misturava preocupação e determinação. Vamos atrás da verdade. Precisamos saber quem são essas pessoas mencionadas e o que realmente aconteceu com seu avô.
Se essa casa é um sonho que queremos, temos que lutar por ele. Mas vamos ter cuidado, Ana. Não sabemos a que tipo de pessoas estamos nos metendo, Carlos disse, olhando nos olhos da filha, tentando transmitir segurança. Ana assentiu, e a determinação em seu olhar deixou Carlos mais confiante. Vamos começar pelo que temos. Com certeza, esses nomes têm conexões em algum lugar. Decidiram se organizar e fazer um plano. Em casa, anotaram os detalhes encontrados no registro. Os nomes, a data do encontro e o lugar. Analisaram cada passo que teriam que dar. Carlos sentia o peso da situação, mas a chama de esperança acendia em seu coração, relembrando a motivação que o moveu até ali. A primeira visita foi a um café, um lugar tranquilo onde puderam discutir sem pressa. Precisamos de alguém que entenda esse jogo e que tenha coragem para nos ajudar. Um advogado que entenda a fundo a história de nossos bens e as influências por trás dessa dívida, sugeriu Ana enquanto tomavam um gole de café. Carlos balançou a cabeça. A equipe da prefeitura mencionou que as questões envolvendo a família podem ser perigosas. Então precisamos ser discretos. Vamos procurar um profissional que não esteja envolvido com aqueles nomes. Assim, poderemos agir de forma independente. Nos dias que se seguiram, entraram em contato com alguns advogados e ouviram diversos conselhos. Cada retorno trazia uma mistura de esperança e receio. Além disso, Ana começou a pesquisar sobre o grupo mencionado, tentando entender quem eram aqueles influentes. Um dia, enquanto navegava na internet, Ana encontrou um fórum onde ex-funcionários do avô de Carlos discutiam sobre as obras e os projetos na região. Pai, olha isso. Parece que o avô tinha problemas com algumas dessas pessoas relacionadas a atraso em pagamentos de obras. Ele pode ter se envolvido em algo muito maior do que pensávamos, ela disse, a empolgação em sua voz instantaneamente contagiante. Carlos se aproximou da tela do computador e leu as postagens. Eram relatos de pessoas que haviam sido prejudicadas por contratos não cumpridos e promessas quebradas. Isso pode estar ligado à dívida. Precisamos descobrir o que aconteceu para que o avô se metesse nisso. A resposta pode estar bem diante de nós. A conexão entre o passado e o presente começava a ficar mais clara. Determinaram que conversariam com antigos amigos do avô e buscariam documentos que pudessem esclarecer a situação. Com o tempo, o pedido de um encontro com um ex-colaborador do avô se concretizou. Era um senhor de idade que trabalhava na empresa da família e que aparentemente sabia de segredos que poderiam diminuir o peso daquela dívida incômoda. Eles marcaram o encontro em um parque, um lugar com mais movimento e menos possibilidade de serem escutados. Quando se encontraram, o homem era cálido, mas a expressão em seu rosto carregava um peso de preocupação. Carlos, Ana, meu nome é Seu Jorge. Trabalhei com seu avô por muitos anos. Infelizmente, ele se meteu em problemas. E não foram apenas financeiros. Começou o homem com um olhar preocupado. Sabemos que a dívida é complicada, mas pode nos ajudar a entender o que aconteceu? Ana perguntou, a esperança pulsando em sua voz. Sim, sei que o que vou contar pode ser difícil de ouvir. O prazo da dívida estava atrelado a uma negociação que envolvia grandes montantes de dinheiro. E seu avô, por muito tempo, fez acordos que interferiram no equilíbrio do loteamento na região. Esses investidores têm uma história obscura. Eles não querem que a família de seu avô tenha a posse da casa, pois seria um desafio ao controle que eles exercem na área. Carlos sentiu o chão se mover sob seus pés. Então a casa que sonhamos pode ser o centro de um embate? Exatamente. Não apenas isso. Algumas pessoas estiveram dispostas a fazer o que fosse preciso para desmantelar o que seu avô construiu. Você deve agir rápido e com cautela, revelou seu Jorge com um tremor na voz. Era como um soco no estômago. A luta deles não era apenas por um sonho, mas a liberdade de uma família que já enfrentava tempestades. E se eles não resolvessem isso a tempo, o que poderia acontecer? Mas temos que lutar por isso. A casa representa um lar para nós, disse Ana, a determinação se reacendendo em sua voz, mesmo diante do fato assustador. Vamos encarar essa luta com o apoio do que aquele homem construiu,
da nossa história e dos nossos sonhos. Carlos olhou nos olhos da filha e viu a força que ela tinha, exatamente a mesma que ele teve anos atrás. Estamos juntos, Ana. Não vamos deixar o passado nos dominar. Chegou a hora de reverter isso e levar essas pessoas à justiça. Juntos, vamos conseguir. E enquanto o sol se punha no horizonte, anunciando um novo dia, eles sabiam que o caminho à frente seria repleto de desafios. Mas, com determinação e coragem, estavam prontos para enfrentar cada um deles, unidos por um amor maior que qualquer barreira. A jornada estava apenas no começo, mas a crença na família e nos sonhos transformava seus corações em verdadeiros guerreiros. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos fazer essa jornada juntos.